Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre orações para a ansiedade. Pela ansiedade, eu quero ler uma passagem que está em Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7, na linguagem atualizada, que dizem o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, amados, quando nós ouvimos a palavra de Deus, começamos a ouvir, nós começamos a receber a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu me refiro às pessoas que ainda estão no mundo, estão nas trevas, estão longe de Deus, estão perdidos. Então, quando começam a ouvir a palavra de Deus e são atraídos pela bondade e benignidade do Senhor e vêm para o Senhor, abrem seus corações, desejam ardentemente o Senhor estabelecer o seu trono, o seu reino, o seu governo no centro da sua vida. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus vem habitar, Deus mesmo vem habitar. Lá em João 14, 23, Jesus diz: aqueles que me amam e guardam a minha palavra, ou seja, me obedecem, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui Jesus está falando no plural, Deus triuno virá e fará morada no centro da vida. Então nos transforma em cooperadores dele, porque Deus tem algo muito grandioso para fazer nessa terra, que é estabelecer o reino dele, a vontade dele na terra. Jesus mesmo ensinou isso, sou incansável em falar isso na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, ele falou isso, que viesse o reino dele, a vontade dele para a terra, assim como é lá no céu. Mas aonde, em Lucas diz também que o reino de Deus, Jesus diz, é dentro de vós. Então veja bem, mano, o Espírito Santo, Deus triuno, vem fazer morada eterna no centro da nossa vida. Ele quer nos usar como instrumentos, como seu santuário, como seu templo, como a sua casa, a sua morada, para realizar essa obra fantástica, maravilhosa em toda a terra. Então veja bem o que acontece. Ele quer usar nós. Ele quer repartir as maravilhas dele conosco. Ele não quer fazer nada sozinho. Ele quer fazer com nós, através de nós, como seus parceiros, como seus colaboradores, cooperadores, como o apóstolo Paulo diz, somos cooperadores na lavoura de Deus. O apóstolo Pedro também na epístola diz, cooperando na edificação do templo espiritual. Amados, é tão interessante, e essa palavra que nos leva, então, no dia a dia da nossa vida, na prática, porque quando nós estamos ativos com Ele, muitas vezes somos assolados com ansiedade, com preocupações, caímos na tentação de olhar muito para os problemas, muito para as dificuldades, em vez de olhar para Cristo, olhar para a solução, olhar para aquele que é maior, que habita em nós, do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz, maior é que está em nós do que esse que está no mundo. E Paulo também disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas muitas vezes nós olhamos para a dificuldade, como os próprios discípulos fizeram com Jesus dentro do barco, numa noite, levantou-se uma tempestade e eles começaram a olhar para aquela tempestade e se viram incapazes de dominar aquela tempestade. Então eles recorreram a Jesus, que já estava dormindo, e chamaram Jesus. E Jesus se levantou e repreendeu os ventos e as ondas do mar, e houve grande bonança.
Então veja bem como é importante nós termos um bom relacionamento, assim como Jesus estava no barco com os discípulos. Eles devem ser cooperadores de Jesus, nós devemos ser cooperadores para estabelecer a paz, o reino de paz, o reino de Deus nessa terra, começando pelos nossos corações. Então veja bem, novamente, assim como Jesus mostrou naquele barco, que eles deveriam proceder assim, por isso que ele exortou eles, homens de pequena fé. Onde está a vossa fé? Por que não tendes fé? Então nós também somos exortados nesse dia, quando estamos diante de tempestades, diante de dificuldades, diante de problemas, não importa qual for o problema, se é enfermidade, se é problema na família, conjugal, profissional, financeiro, qualquer problema que você possa estar enfrentando, qualquer ataque das trevas, Ele quer que você coopere com Ele, repreendendo os ventos, as tempestades, repreendendo as trevas, as enfermidades, as doenças, o problema conjugal, familiar. Ele quer que você repreenda, exerça essa autoridade, coopere com Ele, seja um verdadeiro cooperador para estabelecer a paz. Ele quer que você coopere com Ele, para que o reino seja uma realidade, que o Senhor esteja no controle, no governo, através das nossas vidas. Por isso que é importante, logo que recebemos Jesus no centro da nossa vida, abrir mão da vida de governo próprio e se consagrar totalmente a Ele, segui-lo fielmente e deixar Ele no comando, no controle, para podermos cooperar com todo o nosso ser, com tudo que o Senhor nos confere, nos concede. Voltando ao texto aqui, então, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. De qualquer coisa, você não deve ficar ansioso e preocupado. Então, comece a olhar para a solução, olhar para Cristo, focar nele, na sua palavra, seremos iluminados. Veja bem, em tudo, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então aqui está a orientação, devemos ter um bom relacionamento, a oração nos coloca na presença do Senhor, em intimidade com Ele, em relacionamento íntimo com Ele. O que nós sentimos, Ele sente, o que Ele sente, nós sentimos. O que é dele é nosso, o que é nosso é dele. Um relacionamento muito próximo, uma intimidade. Então, diz assim, apresentar, veja bem, fazer conhecido diante dele as vossas petições pela oração e pela súplica. Então, você deve pedir, orar, declarar, determinar. Cooperador é isso. Declarar, determinar, repreendendo os ventos, as tempestades, as enfermidades, os problemas, dificuldades, exercer a autoridade. O Senhor diz: eis que vos dei autoridade para pisar cobras, escorpiões e serpentes sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Cooperar é isso, exercer essa autoridade que o Senhor nos deu agora, que Ele mesmo deu poder e autoridade agora, o Senhor Todo-Poderoso, que é maior que está no mundo, está em nós agora. Então devemos colocar por obra, porque a fé sem obra ela é morta, diz em Tiago. Então precisamos agir, ter ação. Agora é o momento de agir. E o Senhor observa como é o nosso comportamento. Então veja bem como segue ainda. Com ações de graças. Depois que você pediu, orou, e depois suplicou, está determinado a bênção, a vitória. Agradeça, começa a louvar, agradecer a Deus. Agradeça a Deus, porque você deve ter esta fé, que quando você pede, quando você ora, você suplica, você determina, exerce o poder e a autoridade no nome de Jesus, você já pode agradecer pela vitória. É isso que está dizendo. Veja bem, novamente, com ações de graças. E olha só o resultado.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a paz de Deus é estabelecida. Vem a mudança, vem a paz, vem a alegria, vem a manifestação do reino de Deus, então se torna uma realidade agora. Não é algo que você pode apenas pensar e imaginar. Não se tornou real. É realidade, porque a palavra de Deus, ela é realidade. Tanto é que Jesus diz, em uma passagem, disse, tudo passa, tudo passará, mas minhas palavras não passarão, porque são espírito e vida, porque elas são realidade. Então você precisa experimentar, veja bem, a paz de Deus que excede todo entendimento, quer dizer, vai além do que você pode entender, compreender, guardará o vosso coração. Quer dizer, guarda. Amado, é tão importante guardar o coração, porque dele que procede as fontes da vida. Por isso você pode ter certeza da paz, experimentando a paz do Senhor, o comando, o controle do Senhor na tua vida, o Espírito guiando, levando a bom termo, prosperando em todas as áreas e setores da tua vida. E ainda diz, a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, amados? Então glorifica o Senhor. Você sabe agora as orações pela ansiedade, como orar pela ansiedade. Você pode cooperar com Ele, porque Ele aguarda ter esse prazer, essa alegria de experimentar junto contigo. Lembra que se tornou uma unidade conosco. Você é um cooperador. Se você experimenta a paz no teu coração, que excede o entendimento, que guarda coração e mente, Ele também está desfrutando desta paz, desta alegria. Ele se regozija, Ele se alegra. Com alegria, vendo os filhos alegres, servos alegres, mais que vencedores. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos. Para que mais pessoas venham ter acesso e aprender a orar pela ansiedade também. Quantas pessoas você conhece que são ansiosas? E essas que você conhece nos teus contatos, quantas pessoas essas pessoas também não conhecem pessoas ansiosas? E aqui está a resposta, aqui está a solução. Oração pela ansiedade, amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que fala hoje sobre oração pela ansiedade, Senhor. Eu quero já profetizar, declarar que todas essas pessoas agora, Senhor amado, que porventura estão sendo ansiosas, aflitas, preocupadas, ou conhecem pessoas ansiosas, aflitas e preocupadas, irão experimentar, Senhor, através da oração pela ansiedade, Senhor, ficar livre, completamente livre da ansiedade. E a paz estando estabelecida em seus corações, um regozijo, um verdadeiro gozo da tua presença e glorificando o teu nome. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.